com a turma do 7º ano C, ok? Vamos lá para a nossa aula de Educação Física de hoje. E nessa aula nós recebemos vocês aqui com um sorriso e um seja bem-vindo! Então vamos lá para a nossa aula de Educação Física de hoje. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui para trazer para vocês a novidade aí sobre os jogos e sua interação com o processo de desenvolvimento humano. Você sabe qual é a relação entre o processo de desenvolvimento humano e os jogos? Você sabe? Se não sabe, você vai aprender hoje com a gente, ok? Vamos lá, pessoal? Beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Presta bem atenção aqui com a gente, tá certo? Acompanha com a gente aqui que nós vamos trazer. Então, para começar, nós vamos trazer a história dos homens das cavernas. Como era a vida dos homens das cavernas? Vamos imaginar? Então, vamos lá. Imagina comigo. Estamos lá, os homens das cavernas, né? Num mundo primitivo e cercado por florestas e também animais ferozes. Esses animais ferozes colocavam em risco a vida dos seres humanos, ok? Nós tínhamos muito medo. E o jogo, como ele entra dentro do processo de desenvolvimento humano? Então, um dos processos de desenvolvimento humano mais importantes foi a linguagem. Como o jogo interferiu no processo de linguagem? Bem, o jogo interferiu aí para a criação e desenvolvimento da linguagem através da simbolização. Tá? Então, os homens primitivos começaram a simbolizar utilizando os jogos. Eles também utilizaram jogos para desenvolver o processo de imaginação, trabalhando o seu cérebro, desenvolvendo as camadas do seu cérebro, o seu processo imaginativo, o seu pensamento imaginatório, beleza? E o outro processo que nós vamos encontrar é a significação. Então, os jogos, eles ajudam no processo de construção da linguagem através da simbolização. Quando a gente simboliza ser um personagem, a simbolização que existe no jogo. Então a gente imagina, simboliza que é uma coisa, que é uma outra. Então esse processo é chamado de simbolização. Quando a gente imagina ser um objeto, ser uma coisa, ser um ser outra pessoa, assumir outra identidade. Esse processo de simbolizar e imaginar. E aí também buscamos o significado das coisas através desse processo de simbolização. Então, um homem primitivo vai começar a desenvolver o que nós chamamos de escrita rudimentar. E o que é essa escrita rudimentar? Na verdade, foram as pinturas rupestres, né? Os seres humanos desenvolveram aí as pinturas rupestres e, a partir delas, o processo de simbolização, imaginação e busca de significado. Eles vão construir a partir de então a linguagem, desenvolvendo a linguagem e a escrita também, ok? Observa aí o processo evolutivo como foi. Então, os grupos nômades, eles eram caçadores, começaram a desenvolver essa atividade econômica de caça para poder se desenvolver. Ora, eles também não eram caçados pelos animais. E eles criaram instrumentos de caça com as suas próprias mãos, e isso fez com que eles desenvolvessem grande parte do seu cérebro. Então eles eram primitivos, bem rudimentares, foram melhorando seus processos econômicos de produção de alimento, de meio de sobrevivência. Eles também eram caçados e desenvolveram instrumentos de caça para poder vencer os animais e matar os animais. E a partir de então, eles ficaram cada vez mais tecnológicos, beleza? Quais são as necessidades básicas que o homem tinha? Quais eram as necessidades de sobrevivência desse homem primitivo? Observa comigo, o homem primitivo tá aí, número 1, ele tinha necessidade de alimento, então ele caçava os animais, beleza? Precisava de carne para poder se alimentar e também precisava de quê? De abrigo. Então ele procurava uma caverna e essa sociedade primitiva nós vamos chamar ela de nômades. Então esses grupos que viajavam pelo mundo afora não tinham lugar onde morar, tá, específico, que buscavam sempre alimento porque eles não tinham outra forma de conseguir o meio de sobrevivência. Nós chamamos eles de nômades. Mas a partir da sociedade nômade surgiu a sociedade sedentária. E esse homem primitivo vai continuar se desenvolvendo. O que ele vai fazer? Então, ele vai passar por um processo de desenvolvimento e que ele vai construir a agricultura e a pecuária, criação de animais e
vai plantar as plantas. A partir desse processo, ele vai se tornar também guerreiro para defender essas riquezas que ele criou. Então ele vai construir armas de guerra e também armas de agricultura, ou melhor, instrumentos agrícolas. Ele vai, a partir desse processo evolutivo de criação, né, de manipulação das plantas e dos animais, ele vai começar a ter necessidade de morar perto dos rios, e aí ele vai construir as suas primeiras casas e as cidades próximo aos rios. Vai ter a produção econômica dele agora, e vai ter excedente de produção, e ele vai ter produtos, né, para comercializar, vai surgir o comércio e também o enriquecimento humano a partir desse processo aí de produção econômica agrícola e pecuária. E também vai surgir os conflitos, vão aumentar e vai ter a necessidade de surgir guerreiros para defender as comunidades. Mas o que é o jogo, professor? Como ele é importante dentro desse processo evolutivo? O que é jogar? Jogar vem do latim jocare, entregar-se ao ou tomar parte de um jogo, executar as diversas combinações de um jogo. Jogar tem o sentido de executar coisas, aventurar-se, arriscar-se no jogo, perder, ganhar, dizer ou fazer brincadeira, harmonizar-se. Então, fazer brincadeira tem o sentido de jogar também. Então, na brincadeira nós jogamos, tá? Jogar é mexer com o imaginário, tá ok? Toda vez que a gente mexe com o imaginário, a gente está jogando. Então, brincar, brincou com a divertir-se infantilmente, interter-se em jogo. Então, toda vez que eu estou intertido em um jogo, eu estou brincando, né? Recrear-se, distrair-se, saltar, pular, correr, dançar, arremessar, várias dessas atividades aí são atividades de jogos. Então toda vez que a gente brinca, se diverte, trabalha o imaginário, imagina situações diferentes, vivencia personagens, cria uma narrativa da realidade com personagens, assume esses personagens, assume a posição de líder, assume a posição de subalterno, manipula as regras que regem esse jogo. Nós temos aí o jogo, que é um fenômeno humano, beleza? Então, gente, o que aconteceu agora? Gente, a aula acabou, não acredito, a aula acabou, mas não fica triste não, tá certo? A gente volta na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Fui!